nossos objetivos, né? Então, isso tem a ver com otimização de recurso, com otimização de tempo, né, que também é recurso. Normalmente a gente faz, principalmente quando a gente está em um processo de formação, né, e esse processo de formação ele é cada vez mais longo, né, por conta da escassez de emprego, competitividade, né? O processo de formação se estende cada vez mais, né? E hoje já se fala em formação continuada, né? Então, é importante que a gente otimize, né? E quando a gente fala de estudo, né? De conteúdo acadêmico, a gente está falando de um conteúdo que é importante no presente e, às vezes, a gente pode ter que retomar esses conceitos anos depois, décadas depois, né? E o interessante, né, disso é que, quando a gente trata de conceitos, a gente facilita, né, a gente acaba registrando alguns princípios, né, na mente. A gente, mais do que ter uma informação decorada num momento específico, né, eu acabo estruturando, né, a gente acaba estruturando esse conhecimento de uma maneira mais acessível que a gente imagina. Então, a nossa formação, né, profissional, acadêmica, ela é algo que nos acompanha, né, e depois a gente pode recorrer. E se a gente fala em recorrer, né, o quanto mais a gente conseguiu, enquanto a gente lidava com aquele material, quanto mais a gente conseguiu registrar e organizar e arquivar, mais a gente facilita o acesso ao futuro, né, diante de uma necessidade. Então, essa documentação pessoal é muito importante, né? E eu, assim, falando da minha experiência pessoal, né? Eu, quando fiz a graduação, eu não tinha nenhuma perspectiva de continuar a vida universitária, né? A vida acadêmica. Então, isso foi no fim da minha graduação que surgiu a possibilidade de fazer um mestrado, que é algo que eu não pensava, não buscava. Então, foi uma oportunidade, depois de ouvir falar da possibilidade de aplicação daquilo que eu estudei na graduação, estatística, numa área que eu não conhecia, que era ciência da informação, que toda uma perspectiva se abriu, né? Eu não tive uma formação num curso de exatas voltada para a leitura, muito menos para a organização de documentação pessoal. Então, isso tudo começou a acontecer a partir do mestrado. Então, a gente precisa, quanto a gente se dá conta antes, né, a gente tem uma oportunidade de usufruir mais, né, disso. Então, quando a gente fala em vida universitária, retomando aquilo que a gente conversou na primeira aula, né, sobre o ensino superior, né, a gente está falando de aspectos de uma profissão, de aspectos, como a gente está vendo nessa disciplina, do método científico, né? O método científico ele tem utilidade, né? Um contato com o método científico ou com a organização da informação, né? Que é o que a gente está falando nessa aula. Isso tem utilidade para a nossa vida.
independente do rumo que a gente vai tomar, né? Poder estruturar a maneira de pensar é algo útil na nossa sociedade atual, né? Vocês veem a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? A gente precisa guardar comprovante de pagamento, a gente precisa guardar muitas coisas, né? E nem toda informação ela é uma informação só para ser lida e memorizada e refletida, né? Tem informação que é de aplicação imediata, né? Teve uma aluna no semestre que a gente estava falando sobre isso e ela disse que tinha descoberto, né, recentemente que tinha diabetes, né? E ela descreveu como a vida dela mudou. Ela precisou acessar imediatamente uma quantidade de informação sobre alimentação para conhecer o próprio organismo, e isso refletiu na vida social dela. De repente, ela se viu impossibilitada de comer, não lembro aqui, mas eu vou exagerar, né? 90% do que ela comia, ela não podia comer mais. E aí? O que se come? Né? Disso que sobrou, quantas receitas eu conheço dessas coisas? Então, a gente precisa, muitas vezes, recorrer a uma quantidade de de atitudes novas, né? Que vão depender de acesso à informação, de prática, né? Então, por isso que eu digo, né, que isso é para além de uma vida acadêmica, né? Então, é preciso considerar, né, que além de tudo isso, né, se a gente pensar, então, no ensino superior, e a gente está falando de algo concreto, de uma profissão, ainda que vocês podem estar fazendo uma graduação e partirem para outra, isso é comum, assim como tem muita gente que vem para uma segunda graduação no nosso curso, né? Tudo isso vai depender aí da autonomia de vocês, né? Então, vocês têm hoje recursos, vocês têm mais recursos do que vocês imaginam, né? Estando numa universidade pública, vocês, logo que eu ingressei na Unicamp, né, na graduação, uma palestra para alunos novos, eu ouvi o preço de um aluno, né? Isso me fez pensar na quantidade e olhar, né, para a quantidade de recursos que estavam à disposição, né? Recursos bibliográficos, recursos de infraestrutura, enfim. Então, a gente precisa saber aproveitar isso, né? Essa questão de fugir de abordagens mecânicas, né? E compreender que as aulas são mais do que uma passagem obrigatória, isso é importante a gente se atentar, como eu estou falando para vocês desde a primeira aula, né? Vocês estão sendo expostos a bibliografias, a conteúdos, a atividades, né? Talvez vocês tenham alguma atividade em alguma das disciplinas que vocês vão fazer que marque a vida de vocês, que marque o jeito de fazer as coisas, né? Às vezes a gente tem um bom exemplo em algum momento da vida, né? E isso me dá um rumo, né? Isso influencia
a minha maneira de pensar, de trabalhar. Então, vocês estão tendo mais do que simplesmente conteúdo e atividades com uma nota, né? Então, é importante pensar que vocês estão sendo expostos ao conhecimento. E diversos das disciplinas, elas são ministradas por pessoas que pensam muito sobre aquilo, né? Então, vocês têm aí, no mínimo, um ótimo instrutor, né? Então, uma dica, né? Essa aula é uma dica de aproveitamento de tudo isso, né? E tentar identificar conceitos, o que é importante para poder fazer o registro pessoal, né? Quando a gente fala de disciplina de estudo, que não se trata de horários rígidos, alguns de vocês devem ter feito cursinho, né? Outros não. Só de pensar em cursinho, eu já imagino que eu vou ter pesadelo na próxima noite, né? E aquela vida totalmente insana, né? E que você vai fazer uma prova que milhões ou milhares de pessoas vão fazer. E, na verdade, não é... A gente nem sabe o que está sendo avaliado ali, naquela corrida, né? Então, a gente... Depois, eu acho que 20 anos depois, acho que já dá para eu... 20 não, já 25 anos depois, eu ainda estou com medo de ter pesadelo hoje à noite, né? Mas foi muito bom depois, porque a minha graduação em exatas, né, ela era muito dependente de prova, né? Então, continuei sofrendo com essa questão da avaliação, da prova, etc. Mas depois que a gente vai para a pós-graduação, que a gente passa a buscar da nossa maneira, com muito mais autonomia e livre, para tratar aquele assunto, aquele tema, né? Aquele problema de pesquisa, a gente desvincula a questão do agora eu estou estudando, né? Agora eu tenho aqui 1h30, eu vou sentar, eu fico 50 minutos tentando fazer a cabeça parar, mais 15 olhando para a lapiseira, e aí os 5 minutos finais rendeu. Então a gente não consegue, na verdade, o exercício, né, o rendimento intelectual, ele foge dessa rigidez, né? E eu costumo dizer para os meus orientandos, né, na pós-graduação, que eles vão ter na pesquisa de mestrado, doutorado, eles vão ter duas frentes para cuidar. Uma frente é teórica e a outra frente é exploratória, analítica, né? Uma coisa é a questão montar o quadro teórico daquela pesquisa e a outra coisa é fazer a coleta de informação a ser analisada, a análise, a contextualização, a redação de tudo isso, a edição desse documento. Então, eu digo assim, que tem uma parte que exige um esforço intelectual muito mais claro. Toda ela exige esforço intelectual, né? Mas uma revisão de literatura exige disposição, exige atenção. É o típico trabalho que, se a gente não está conseguindo se concentrar, não rende, a gente não sai do lugar, a leitura, né? E essa outra parte mais prática tem muito mais trabalho mecânico, normalizar a informação bibliográfica, formatar o trabalho, edição do documento,
a tal da coleta, né? A gente vai buscar a informação, vai processar essa informação, vai apresentar de uma maneira que nos ajude a discutir em forma de tabela ou gráfico. Então, tem uma parte que é mais mecânica. Eu sempre falo para os alunos que eles precisam, no tempo que eles têm disponível para se dedicar à pesquisa, eles precisam se conhecer e ver o que é hora de fazer. Eu estou agora com muita disposição, inspirado, eu vou render intelectualmente, eu vou ler, vou escrever, é hora disso. Mas tem um outro momento que eu estou acordado, mas minha cabeça está voando, né? Então eu vou pegar e me dedicar a uma tarefa mais mecânica. Mas vou cuidar da pesquisa, porque o tempo está passando. Tem um cronograma que não para, né? E atividades que precisam ser cumpridas, né? E o mais interessante, né, que eu costumo falar, é que os nossos insights, né, as ideias, vêm em horas que a gente não imagina. Então, é muito importante que a gente pare, né? E para a gente não ficar sofrendo com o tempo que passou, no mínimo ter essa noção, né? Tenho tempo, vou aproveitar meu tempo. Mas eu fiquei só montando tabela por 3 horas. Você poderia ter gasto essas 3 horas num horário que você renderia muito mais intelectualmente. Entendeu? Então, esse tempo foi aproveitado, né? Então, essa organização passa também por que tipo de tarefa. Vocês veem que a gente está classificando de novo, né, os tipos de tarefa para nos organizar, né? Então, a gente precisa, sim, de uma sistemática, né? Mas tem coisa que vai acontecer no momento que eu não imagino. No horário de lazer, eu tenho ideias, né? Eu estou lá num trajeto, no metrô, estou pensando no que eu li. Por quê? Porque agora eu estou pensando num problema de pesquisa. Está mais definido para mim o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que pensar. Então, eu fico muito mais objetivo, né? Que é diferente quando eu tenho um curso de graduação, eu tenho algumas disciplinas, né? Então, eu tenho que me organizar mais para isso, né? Então, pensar que em horas que você achava que eram horas de estudo, você não vai render tanto, mas vai aproveitar esse tempo, porque você sabe o que fazer, mesmo quando não está rendendo. E em horas de lazer, você não vai ficar se bloqueando. Eu não posso pensar em estudo agora. Não, tem hora que você vai pensar andando, tomando banho, acordando no meio da noite. E aí a gente vai tocando aí as várias frentes, né? Então, mais uma vez o Severino, né, trazendo aí uma grande colaboração nesse sentido, né? Então, eu estou em aula, né? Durante as minhas aulas, eu vou ser exposto, né, aos conteúdos. Só que além do conteúdo, além do que o professor está expondo, algo vai acontecer, né? Existem comentários que acontecem numa aula como essa, como o comentário que eu falei para vocês da aluna com diabetes, né? Que geram uma discussão que não geraria em outros semestres, né? Então, isso pode ser essencial para que vocês tenham um aprofundamento em determinado conceito da aula, né? Então, mais do que a aula expositiva, né, a discussão, ela é importante porque ela amplia. E essa ampliação, às vezes, faz ampliar a compreensão do próprio professor, né? Então, a exposição também da parte de vocês, de questões, de dúvidas, né?
ela enriquece muito a aula, né? Então, uma aula pode nunca ser igual a outra por causa de uma discussão que houve. Isso pode mudar o rumo, né, de uma disciplina, de uma pesquisa. Então, isso é muito importante, né? Então, a aula também, ela pode determinar novas tarefas, né? Eu posso ser colocado em contato com uma determinada ideia, com uma determinada questão, que vai me fazer seguir uma busca ali de mais informação, de pesquisa sobre aquele assunto, né? Então, em casa, né? Em casa, a coisa continua, né? Então, a matéria que foi passada, o conteúdo, ele foi apresentado de uma maneira. Talvez eu vá organizar da minha maneira, né? Talvez eu for organizar aglutinando, né? Aquilo que foi dito pelo professor, aquilo que foi debatido. Isso vai entrar nas minhas anotações que estão sendo revistas, né? E nesse aspecto de documentação é que a gente está falando hoje, né? Essa questão de elaboração de tarefas específicas, né? Fichamentos, exercícios, relatórios. Então, a gente tem aí toda uma sistemática, umas dicas sobre isso, né? Então, depois da revisão da aula anterior, eu vou me preparar para a aula seguinte, né? Então, eu posso já acessar o que vem depois, já posso adiantar as dúvidas que eu posso ter sobre o novo assunto, né? E na aula seguinte, eu já vou, inclusive, eu vou ter a minha participação pode já iniciar pedindo algum esclarecimento do que eu não fui capaz de refletir durante a aula anterior. E aí eu passo por causa da revisão, da preparação em casa, eu passo a poder trazer esse tipo de dúvida, de questões para serem ampliadas pelo professor. Então, vocês percebem, né, que esse processo, dentro de uma disciplina, pode ser muito importante. Vocês imaginem agora, né, na pós-graduação, se eu faço uma disciplina que é aquela que tem mais a ver com a minha pesquisa, como eu preciso me programar para aproveitar bem, né? Então, a gente está falando aí de um processo do qual a gente está se distanciando cada vez mais, né? Daria até para dizer que esse processo ele poderia ser revisto nos dias atuais, né? Mas o quanto que dá para a gente abrir mão disso? Revisto que eu digo é por conta da exposição, a gente hoje tem aula que a gente vai ver, a gente, por exemplo, está tendo aula online, né? A nossa interação está muito, muito prejudicada, né? Por vocês não estarem na minha frente, para vocês não me verem andando, por vocês não me verem andando pela sala, me expressando, não podendo ver o meu entusiasmo com algumas coisas, minha indignação com outras, né? Então, essa interação gesticulando ao vivo, né, vocês teriam muito mais percepção aí, né? Então, da mesma forma, muito estudo hoje, o acesso ao artigo em PDF, a busca nas bases de dados e não nas prateleiras da biblioteca, né? Tem a sua perda, tudo isso se complementa, né? Então, como a gente precisa de um esforço mais maior para essa organização, para, por exemplo, definir essas etapas, né? Para começar, a gente poderia questionar o estudo em casa, né? A minha aula acontece
online, o meu estudo é no metrô, é ouvir a aula. Então, a gente precisa também parar para pensar e pôr um limite assim em toda essa velocidade, né? Para mim, quando eu fiz o mestrado na PUC de Campinas, em Ciência da Informação, e o mestrado em Ciência da Informação estava no antigo seminário da PUC, né? Então, era um prédio antigo com um jardim no meio do prédio, aquele ambiente silencioso daquele prédio antigo. Estudava na biblioteca, não tinha pouca coisa online, né? Isso ano 2002, 2002. Então, não tinha tanto material da área em revistas online, né? Tinha algumas só. Então, esses ambientes, eles propiciavam, né, uma reflexão, um estudo tranquilo. Celular, não era smartphone ainda, isso quem tinha celular. Então, a gente era muito menos interrompido, né? Então, estamos numa mudança? Estamos numa mudança, né? Mas o quanto que eu não preciso hoje retomar, né? Falar, não, agora eu vou me isolar, eu vou desligar meu celular, vou entrar na biblioteca. A biblioteca é um refúgio ainda é, né? Não na pandemia. Mas eu vou entrar na biblioteca, eu vou ter que deixar meu celular desligado, eu vou fazer questão de deixar desligado lá no armário com chave e vou levar caderno, lápis e meu texto. Vamos ver com o que eu vou chegar e com o que eu vou sair daquela mesa, né? O que eu escrevi aqui, né? Então, algumas questões precisam ser refletidas, né? A gente precisa de reflexão, a gente precisa de um diálogo com o autor, né? Como muitos autores alertam, né? Então, quando a gente fala em leitura, a gente está falando também em análise e interpretação. A gente não está falando simplesmente só sobre li, terminei, cheguei no final, né? E o Severino vai dizer que um dos maiores obstáculos do estudo da aprendizagem em ciência e filosofia estão diretamente relacionados com a correspondente dificuldade que o estudante encontra na exata compreensão dos textos teóricos. Habituados à abordagem de textos literários, os estudantes, ao se defrontarem com textos científicos ou filosóficos, encontram dificuldades logo julgadas insuperáveis e que reforçam uma atitude de desânimo e desencanto, geralmente acompanhada de um juízo de valor depreciativo em relação ao pensamento teórico. Então, a gente está falando de conceitos, termos específicos, né? De uma área que é nova para mim, e aí eu já começo a não compreender e fico totalmente desestimulado, né? Isso faz muito já acharem, bom, não é para mim, né? Então, eu vivi muito isso, né? Saí da graduação em exatas e fui para ciência da informação. Isso exigia o quê? Busca de definição de termos, dicionário, quanto esforço precisou ser feito para que eu pudesse avançar, né? Então, por isso que não se trata simplesmente de uma leitura, né? Vai precisar de algo mais em relação ao texto, né? Então, vocês poderiam pensar que tipo de critério hoje vocês usam para ler um texto? É possível verificar se o texto está bem escrito, se segue corretamente a gramática e a ortografia, etc. Mas quando se fala em investigação científica, em pesquisa, em conhecimento,
essa verificação exige novos critérios. Então, por isso, vocês vão ter necessidade de repensar essa sistemática de vocês, né? Então, o Severino vai trazer também aí um passo a passo, né? Para poder extrair, aproveitar melhor, né? A leitura, análise e interpretação do texto. Hoje a gente tem uma atividade, na sequência dessa minha exposição, a gente tem uma atividade justamente focada nesses passos, tá? E a Laudelina vai aplicar essa atividade, né? Então, eu não vou destrinchar aqui, ela vai tratar isso com mais detalhe, a atividade está bem voltada para isso, né? Todos esses itens vão ser trabalhados nessa atividade. Então, a gente está falando de uma análise textual, que a gente vê aí elementos do texto, né? Vocabulário, né? Autores, tudo isso é muito familiar, né? Fatos, mas aí vem doutrinas, né? Então, a gente precisa conseguir preparar o texto, ou identificar esses elementos, né? Isso nessa análise que é textual. Na análise temática, a gente entra mais na questão do conteúdo relacionado àquela área no qual o texto se insere, né? Então, delimitar essas coisas, aquilo que a gente falou até agora, para a construção do nosso texto ou da nossa pesquisa, agora a gente começa a fazer o caminho reverso. A gente vai identificar essas coisas no texto do autor, né? E não só isso, né? A gente vai analisar, interpretar essa mensagem, né? E tentar ver que influências o texto do autor já sofre, né? Já apresenta, né? O que e quanto à problematização, né? O que eu posso discutir ou pensar em relação à mensagem do autor? Então, essa questão da problematização, eu costumo falar que ela é muito importante no meio acadêmico, né? E eu sempre digo que, às vezes, a gente está num evento e assiste a apresentação de um trabalho, devo ter falado isso para vocês já, e o comentário sobre o trabalho, ou a pergunta que alguém da audiência faz depois de ver a apresentação do trabalho, às vezes a pergunta é muito mais instigante, elucidativa para quem está ouvindo, do que o próprio trabalho, né? Então, se diz, né, que a boa pesquisa, ela vem de uma boa pergunta. Então, por que eu consigo fazer uma pergunta? Porque eu já, habituado àquele assunto, né, eu já consigo fazer perguntas específicas, importantes, né? Então, a gente vai conhecendo mais no assunto, a gente vai ficando hábil nesse percurso, né? A gente não perde muito tempo com a questão textual, a gente identifica o tema porque a gente consegue enxergar um mapa, uma estrutura temática geral daquela área, né? A gente consegue identificar opções teóricas, pressupostos, quando o autor está fazendo a associação das ideias de um autor com o outro, né? Então, a gente acaba ficando mais hábil nesse percurso de análise, né? E, por isso, consegue fazer melhores perguntas. Então, o que a gente precisa, né? Ser exercitado em cada etapa dessa, aprender, né? Então, se a gente
só da gente saber diferenciar esses passos, a gente já está aprendendo algo muito importante, né? E, por fim, aí tem a síntese, reelaboração da mensagem com base na reflexão pessoal. Ou seja, a síntese é aí que eu começo a produzir. Tá? Então, quando a gente fala documentação pessoal, registro da minha... É aí que está a minha contribuição. É aí que eu saio daquele status de costurar retalhos de texto, né? E passo a aparecer como autor, sempre citando outros, mas aparecendo, já trazendo a minha reflexão, né? Reelaborando a mensagem, né? Então é aí que começa a surgir um autor, né? Então, falando da documentação, indo à questão prática, né? Então, a gente está falando de registro de informação relevante, né? Que não se resume a adquirir o documento, mas organizar essas informações de maneira que esse conteúdo possa me ajudar a encontrar, tempos depois, informação aí, ou documentos pertinentes e relevantes. Então, o estudo e aprendizagem em qualquer área do conhecimento são plenamente eficazes somente quando criam condições para uma contínua e progressiva assimilação pessoal dos conteúdos estudados. A assimilação, por sua vez, precisa ser qualitativa e inteligentemente seletiva, dada a complexidade e a enorme diversidade das várias áreas do saber atual. Então, eu posso acessar um conhecimento específico, ou um conceito específico, na literatura, mas eu preciso ser hábil para discernir as diferentes concepções de diversas áreas sobre aquele conceito, sobre aquele objeto, né? Então, eu posso falar de acesso à informação e na computação o conceito por trás totalmente diferente do acesso na sociedade, na biblioteconomia, que vai olhar para o usuário, para os diversos tipos de usuário, né? Enquanto na computação eu posso estar muito mais voltado para a tecnologia, para a ferramenta. Então, por isso a gente precisa desse discernimento, né? Isso vai nos ajudar na seleção, né? Então, hoje, vocês podem identificar a maneira que vocês documentam atividades de estudo, né? E depois vocês poderiam pensar assim, qual é o meu método de fazer, né? Então, a gente vai olhando agora uma quantidade de práticas, né? E é capaz de entender um pouquinho melhor a nossa prática, né? Então, a primeira questão é a aquisição de informação. Depois a gente fala em documentação bibliográfica e documentação geral. Então, a gente vai falar sobre 4 tipos de documentação, né? 4 formas de documentar os documentos, né? Que a gente acessa. Então, o fichamento, ele tem várias maneiras e maneiras que devem ser adaptadas ao que é mais útil para mim, né? Então, não existe uma maneira única, né, de se fazer fichamento, né? A ideia é que a gente possa organizar as ideias, né? A gente pode fichar a quantidade que for necessária,
Só que a gente precisa ir com o tempo vendo, né? A gente vai aprendendo o que merece o fichamento, né? Então, eu vou encontrar a informação, a gente vai começar primeiro a entender se ela merece ser fichada, né? Então, faz parte do processo de seleção, né? Então, a gente precisa recorrer também àquelas questões do que é relevante naquela área, né, que a gente falou na parte de busca de informação, né, identificar autores que são especialistas, enfim. Isso vai me ajudando a não carregar, né, uma responsabilidade de fichar tudo, né? Então, a gente precisa, depois de selecionado, ainda ver o que merece ser fichado aqui, né? Então, talvez vocês estivessem pensando numa coisa muito complexa que viria, né? Está aí um fichamento, ó. E aqui está um fichamento feito no manuscrito, numa ficha em papel, né? Hoje tem gente que não sabe mais pegar um papel, né? Aí a gente se vira no digital. É comum, né? Mas a gente precisa... Qual foi o esforço aí nesse fichamento? O esforço foi ter uma informação extraída do texto. Essa informação, vocês veem que é uma citação direta, um trecho tal qual estava no texto, e como a gente já viu que a norma diz que se eu vou citar texto na íntegra, eu preciso identificar a página, o fichamento já guardou aí a referência com página, né? Então, eu tenho aí um capítulo sendo citado, uma página, o intervalo de páginas, como diz a norma aí do capítulo, vai de 22 a 35, né? E a gente não está vendo a parte de trás, né, do fichamento, mas seria importante dizer em que página está esse trecho que não está acabado aí, né? As aspas não estão fechando. Então, desse livro, eu identifiquei um capítulo e um trecho. É o que eu vi que tinha sentido para que eu pudesse recorrer depois, né? Eu poderia ter esse livro grifado? Poderia, se o livro fosse meu. E se eu tenho o costume de grifar meus livros, né? Mas para eu saber que daqueles 20, 30 livros que eu li para fazer minha dissertação, tinha um grifo aí dentro, eu tenho que pelo menos colocar um post-it na página. E o post-it, ele quer dizer o quê? Que tem um trecho que eu vou citar de fato, que é esse aí, ou simplesmente tinha alguma coisa interessante? Então, eu tenho que ter post-its de mais de uma cor, né? Então, notem que a gente precisa de uma sistemática, né? A gente precisa definir a nossa sistemática, porque eu preciso, depois de muito tempo, chegar a essa informação. Então, o fichamento se tornou uma maneira de organização. Por quê? Porque muitas pessoas se adaptaram a esse tipo de prática, né? Agora, percebam, nesse caso, né, que além de trechos, né, notem aí que nos recortes de texto a gente tem um primeiro trecho e no final dele a gente tem revista 2, artigo 10. Então, aqui pode ser que o autor esteja remetendo essa trecho a uma lista que ele organizou, né? Então, ele enumerou revista, enumerou artigos e está remetendo a essa lista. Então, a gente
Aqui a gente não está vendo aspas, né? Mas ele está escrito que é recorte. Então, como eu vou fazer? Será que às vezes eu vou colocar, eu vou usar aqui a regra de citação para eu saber se eu já parafraseei ou já citei? Importante, né? Mas o mais interessante desse fichamento aqui, que vocês estão vendo que está sendo feito no software, né? E não à mão, é a definição de categorias e subcategorias. Isso é muito legal, né? Então, a gente está falando em prevenção de erros como categoria e está dividindo isso entre instrumento e responsabilidade. Então, a gente, com esse tipo de organização, a gente já pode relacionar essas categorias a capítulos ou subcapítulos do meu sumário. Então, isso ajuda muito, né? Então, e outra coisa, né? A gente pode ter esse material, a revista, o artigo, né? O artigo pode ser um PDF, né? Eu posso me desprender da revista, ignorar essa questão e organizar artigos. Então, eu posso ter pastas no computador por categoria e subcategoria, ou uma coisa e outra, né? Eu posso nomear o PDF com o nome das categorias ou subcategorias. Também é uma maneira de organizar. Então, o fichamento ele vai ajudar muito, né? Aqui, né, a gente tem uma ficha datilografada. Notem mais uma vez, né, a gente tem aqui a gente tem a página identificada, o capítulo, né, e uma paráfrase, né? Então, eu tenho aqui já um texto sendo produzido. Passamos por cima da introdução, vulgarização para as almas jovens, do verbo gentiliano. Vejamos o capítulo sobre a Idade Média. ST liquidado em 18 linhas. E aí vai. Aqui é o autor colocando lembrete para ele, né? Uma maneira de fazer esse tipo de organização, hoje em dia, no PDF, é que no PDF a gente consegue grifar e consegue fazer comentários. Então, eu também consigo me organizar dessa maneira, né? Aliás, essa é a minha prática principal, né? Eu leio no PDF, identifico partes que estão relacionadas com a minha pesquisa. Então, eu já guardo o PDF pela primeira vez com alguma anotação. E aquilo que eu penso que se relaciona com a minha pesquisa. Quando eu penso nisso, eu já insiro esse comentário ali no PDF, para não perder, né? Então, partindo para os resumos, né? Os resumos eles vão ter parâmetros que vão ser especificados por uma norma, como a ABNT, por exemplo, né? Ele tem o objetivo de divulgar, ou seja, facilitar quem quer ter um panorama do que é tratado, do que é mais importante naquele documento. As revistas, os eventos obrigam que o autor apresente um resumo. Às vezes esses resumos são até estruturados, né? A revista força que o resumo tenha ali
separado em introdução, metodologia, resultados, conclusão, né? E é o que normalmente aparece, né? Não se publica normalmente fichamento, né? Então, fichamento é uma coisa muito interessante, uma coisa pessoal, e por isso é importante a gente conhecer, né? Maneiras de se fazer, ver exemplos, porque isso nos ajuda, né? Uma vez eu estava vendo uma professora do Rio de Janeiro buscar um artigo no computador dela, e eu percebi que quando ela lidava, vou voltar um slide aqui, 2 slides, por exemplo, quando ela colocava a pasta, eu tinha o costume mais ou tenho ainda, né, de pegar uma pasta de uma categoria no computador e as subcategorias ter cada uma pasta dentro, né? E o que ela fazia, né? Por exemplo, ela colocava a categoria, um traço e a subcategoria. Então, numa mesma visão das pastas dela, ela conseguia enxergar categoria e subcategoria. Enquanto eu só via 3 pastas no meu computador. Ela via a quantidade de subcategorias numa só. Então, facilitava muito mais percorrer. Então, esse é o tipo de coisa que a gente aprende vendo, né? E nem sempre está explicado, né? Então, o resumo ele vai ter uma extensão, coisa que em resenha e fichamento a gente não vê, e não tem menção a outras obras, né? Geralmente o resumo não faz citação. Até porque o resumo não tem referência bibliográfica. Então, se eu citar ali uma obra, eu posso talvez citar o nome de um autor, né? Mas esse trabalho está baseado em pressupostos teóricos de um autor conhecido, enfim, né? Não citar uma referência, né? Então, tudo isso vai ser feito de maneira objetiva, né? E quando estruturado, vai tocar nas sessões do trabalho. Já em fichamento e resenha, esses itens não são obrigatórios, né? E o que a gente está olhando é para a temática mais geral, e não necessariamente para pontos específicos, né? Não pontos específicos, não, mas a gente não está preocupado necessariamente em fichamento e em resenha com o todo da obra. O resumo está olhando para o todo da obra, né? Então, a ABNT NBR 6028 vai tratar dos resumos e vai estabelecer aí regras, né? Então, vai dividir em 3 tipos: crítico, indicativo e informativo, cada um com seus aspectos, né? As frases devem ser concisas, afirmativas, escritas na terceira pessoa do singular e ter preferencialmente parágrafo único. A primeira frase deve explicar o tema principal do documento. Deve-se evitar fórmulas, símbolos e contrações vocabulares. Essa assim coloca, deve-se evitar, assim coloca a ABNT. Isso, a ABNT é muito usada nas humanas e sociais no Brasil, né? Eu canso de ver fórmula, símbolo, fórmula, pelo menos algumas letras da fórmula, né, sendo mencionadas em resumos do exterior, né? Eu canso de ter problema quando estou processando uma grande quantidade de dados, tem um caractere lá no resumo que eu estou usando esse caractere para entender que terminou um artigo e começou outro, e lá no resumo tem algum. Então, tem muito caractere diferente, né, que foge a essa regra aí.
A gente está falando aqui de uma norma, né, em específico. Então, quanto à extensão, normalmente vai ser dito, né, qual é a extensão, né, mas aqui vai um parâmetro, né, para os diferentes tipos de documento, né? Então, na liberdade de espaço que a gente tem nas teses, dissertações, né, a gente vai chegar aí a 500 palavras, né? Já as revistas vão fixar isso, às vezes 100, às vezes 250, às vezes um pouco mais, ou até menos, né? Então, a gente tem que estar pronto para atender o que diz a regra, né, daquele veículo que a gente está querendo publicar. Então, além desses tipos, né, que as normas sugerem, tem também o resumo acadêmico e documentário. O resumo documentário vocês vão ver durante o curso, né? O resumo acadêmico, então, eles são feitos como atividade, né, em disciplinas, possuem linguagem menos formal e objetiva e não se baseiam necessariamente em normas, né? Então, essa aula aqui, né, esse contato com esse material, deve levar vocês a entender a diferença entre os documentos e considerar que, às vezes, o professor ele não está se baseando nessa diferenciação, né? Então, às vezes, o professor fala que quer uma resenha, mas ele quer um resumo. Ele aceita um resumo, né? Então, tudo isso vocês precisam ter uma noção, e às vezes até perguntar, né? O que se espera, né? Que é uma resenha crítica, uma resenha, qual a extensão, isso que vocês já fazem, né? Então é preciso que vocês confirmem o que está sendo pedido para aquela atividade, né? Então, é o que a gente está falando, né? Resumo requisitado como atividade de análise de texto, né? Assim como na linguagem, também não há uma formatação para o texto do resumo acadêmico, nem mesmo critérios quanto à sua extensão. Mas isso é sempre importante se confirmar, porque o que está sendo dito aqui não é o que se pensa de maneira geral, né? Então, aqui questões de formato, né? Então, a questão importante é síntese, né? Legal, vou fazer uma síntese. Eu estou fazendo uma síntese daquele texto numa disciplina. Então, minha síntese tem que, obviamente, vincular aquele texto ao que está sendo tratado na disciplina, naquela aula, né? Então, é muito importante, né? Isso tem a ver com o que a gente viu do Severino, né? Durante a aula, em casa e na outra aula. Eu tenho que situar o meu resumo naquilo que está sendo tratado, né? Aquele é o contexto, né? E os resumos documentários vão recolher a análise documentária e vão viabilizar o conteúdo dos sistemas de informação. Eles estão olhando para a recuperação, né? É o resumo que vai buscar determinar itens representativos do documento do ponto de vista do usuário, né? Ou eu vou treinar o meu usuário para pensar naqueles termos, ou o meu usuário vai ser apresentado a um thesaurus, um sistema que vai levá-lo àqueles termos específicos, né? Então, eu preparo a informação e preparo o usuário para que eu facilite a busca, né, de informação. Então, nesse caso, é uma questão do profissional, né, da informação na mediação do acesso à informação. Então, aqui um exemplo de resumo documentário. Aqui um outro resumo, vocês vão ver diversos
diversos detalhes, né, sendo tratados, fugindo da questão ao que a norma até fala, né, tem fórmula aí, tem diversos resultados do artigo. A resenha então vai ter uma característica tanto do resumo quanto a síntese, quanto do fichamento, como a contribuição do autor, né, o autor aparecendo ali, né, então ele é informativo e crítico, então podendo intercalar comentários e citações, e se torna já um exercício de produção textual. Então, na resenha, eu já estou ali praticamente produzindo meu texto, ainda que a gente viu que o fichamento pode ter esse caráter também, né? Apesar de não possuir um número máximo de páginas, existem algumas dicas aí, né? Dica para não ser tão grande, para não se confundir com um ensaio ou artigo, ou não tão pequeno para não se confundir com um resumo, né? Então, a resenha, quando um professor pede uma resenha, e é resenha mesmo que ele quer, é importante vocês se darem conta desses elementos. Não vai ser tão pequeno como um resumo e não vai se limitar a referência a outros textos, né? Vai trazer, ou as citações, né? Eu preciso trazer a minha reflexão também, né? Então, normalmente, autores de resenhas são leitores, intérpretes, críticos, formadores de opinião, difusores culturais com espaço sobre um processo, são influenciados, influenciam pessoas em relação à aquisição e ou leitura de obras lançadas. Essa é outra coisa que a gente tem hoje muito popularizado no YouTube, né? Agora vocês podem olhar para esses, por exemplo, booktubers, já devem ter ouvido essa expressão. Teve uma aluna que fez um TCC sobre booktubers e vocês podem ser um pouquinho mais críticos agora, né? O quanto ele está trazendo ali de crítica, de contribuição naquela discussão, né? Então, a resenha vai ter uma estrutura. É importante, né, a gente introduzir, pensando numa questão mais temática, desenvolver aquele assunto, como é desenvolvido pelo autor, e aí demarcar quais são os meus comentários, as minhas críticas, a minha reflexão sobre aquele assunto. Então, é importante que esses aspectos apareçam, né? Então, o que tratar numa introdução, né? Fala um pouquinho mais do autor e sua representatividade num contexto mais amplo, cultural, ou daquela temática, ou naquela área, né? Qual seria a genealogia da obra, né? Eu acho essas informações na obra, né? Ou eu posso inferir isso, olhar obras outras anteriores do autor e falar, puxa, ele desenvolveu mais aqui, ele entrou num tema específico que ele tinha passado superficialmente numa obra anterior, né? Ou ele diz ou eu vejo que ele foi muito influenciado por um outro autor, né? Então isso nos ajuda a dar mais informações sobre a obra que às vezes o próprio autor não deu, né? E isso leva o leitor a talvez se interessar pela obra, além da resenha, né? Falando de tamanho, introdução, ocupando aí entre 10% e 20% da extensão da resenha.
Isso é uma regra? Não, não é uma regra, mas é um parâmetro, né? A gente tem muita dúvida em relação a isso, né? Às vezes a gente pode se deparar com uma introdução muito objetiva, muito curta, que deu conta do recado, né? Então, quando a dica sobre introdução, ela é proporcional à complexidade do assunto, né? Para eu tratar de um assunto complexo, eu preciso falar, peraí, antes de te falar, eu preciso te falar algumas coisas anteriores, né? A gente vai contar alguma coisa, ó, calma que não foi bem assim, peraí que eu tenho que te contar algo que aconteceu, tem toda uma explicação. Maior a complexidade, maior a introdução, né? Então, parágrafo de interesse, contextualização do autor e da obra, e aí uma transição para o resumo que vem em seguida. Então, o desenvolvimento é onde eu vou resumir. Então, vou dar uma visão aí mais geral do conteúdo da obra, vou identificar linhas centrais do pensamento do autor e vou preencher aí 60% a 70% da resenha. Então, no desenvolvimento, eu posso pensar nessa estrutura também de introdução, resumo, conclusão e um parágrafo de transição para a crítica. Então, notem essa coisa da transição, né? Isso serve para o TCC, né? Para textos em geral, né? Eu não pego diferentes partes e simplesmente concateno, ponho uma depois da outra, né? Eu pego as diferentes partes e vou amarrando, né? Eu vou indicando o que vem depois. Eu vou fazendo vou deixando clara essa relação, né? Lembrando que nem sempre uma relação entre assuntos, se a gente olha um sumário, que para nós é muito clara, para outros nem tanto. Então a gente precisa justificar isso, né? Essa relação. Então a resenha, a crítica, né? A parte da crítica, o que fazer na crítica, né? Apreciar a obra. Então, a crítica, a gente pensa em crítica, a gente pensa em atacar, né? Mas não, tem também apreciar a obra, né? Apreciar no sentido positivo e talvez negativo, recomendando, não recomendando, né? Fazer sugestões ao autor e ou editor da obra, de algo que poderia ter sido tratado, né? Um autor que poderia, um outro teórico que também faz um contraponto àquele teórico que ele utilizou mais, né? É o tipo de crítica que a gente faz quando lê um trabalho e vai para uma banca, ó, você poderia falar, etc. Sugestões, né? 20 a 30% da extensão e conter juízo sintético sobre a obra, ou seja, em algum momento eu expresso qual é a minha percepção, qual a minha conclusão, né? Explicação do juízo, eu justifico isso, faço sugestões e faço uma apreciação final para o leitor, recomendando a leitura ou não, né? Pode fazer também, tratar de aspectos relacionados à edição, erros, acertos quanto à revisão textual, existência, inexistência e atualidade de índices, ilustrações, apresentação, capa, folha de rosto, impressão, tudo isso pode ser tratado, assim como em relação às ideias, diálogo com as ideias básicas do autor, desvelamento ideológico de suas propostas e análise de suas consequências, avaliação dos argumentos apresentados. Então, notem que essa crítica está muito relacionada com aquela dissecação que a gente faz do texto, que é o que vai ser tratado na atividade agora que segue, né? Quanto ao conteúdo, erros e acertos
quanto às informações veiculadas, datas, nomes, estatísticas, seriedade da documentação, extensão, qualidade, atualidade das referências, intermediárias e finais, uso crítico dos autores, criteriosidade das citações, inconsistências, contradições, disposição do material, sequência lógica, organização equilibrada. Então, olhem quantas coisas podem ser tratadas. Obviamente, né, quando vocês tiverem que fazer uma resenha para uma disciplina, né, eu acho que não vai ser tão importante aspectos em relação à edição, né, mas mais ao conteúdo, às ideias do autor e o conteúdo, né? Então, é importante vocês atentarem, né, para essa questão contextual. Então, resumindo tudo isso, fichamento é o primeiro passo na realização de uma pesquisa, dependente do nível do pesquisador, e sempre a gente está começando, ou começando num assunto novo, ou com um autor novo que a gente está lendo, então ele sempre se mantém pertinente, né? Já o resumo é uma atividade, um exercício de raciocínio que visa entendimento e síntese de uma obra a partir de regras pré-estabelecidas. A resenha é uma atividade de pensamento escrita que permite maior elasticidade na abordagem, mais liberdade, mas, além das características já mencionadas, um certo domínio sobre o assunto tratado na obra que está sendo desenhada. Então, o que um professor quer numa disciplina é ver o quanto de domínio foi adquirido depois da exposição de determinado assunto. A resenha é, portanto, uma atividade mais complexa, porém torna-se mais fácil quando o hábito de fazer fichamentos e resumos são familiares ao pesquisador. Então, é outra questão a ser exercitada, né? E, por fim, a gente fala dos seminários, né? Quando algum professor fala de que vão ser apresentados seminários, e o que eu vejo nesse conteúdo que segue, né? É o quão mais estruturado pode ser, ou cada uma dessas atividades, né? Podem ser feitas com mais qualidade, né? Como a gente sempre pode melhorar, né? Então, o objetivo do seminário vai ser a reflexão aprofundada de um determinado tema. A gente usa muito seminário na pós-graduação para tratar de mais temas do que a disciplina deu conta. Isso é comum, né? Às vezes a disciplina toca num universo amplo, vai definir e tratar aspectos mais fundamentais, e os seminários vão ver desdobramentos atuais daquele assunto no contexto acadêmico, em outras áreas. Então, o seminário vem para expandir o leque, né? A cobertura daquele assunto para mais longe, né? Então, a questão é que... Então, por isso a gente usa seminário para a turma, em geral, ter contato com mais conteúdo, né? Então, tenham contato com o texto, possam fazer sua análise crítica, compreendam a mensagem central. Então, todo esse critério de identificação de partes do texto é muito útil, né? Para a resenha e para o seminário. A questão de interpretação da mensagem do texto, né? E julgamentos decorrentes dessa interpretação, e oferecer essa visão de questões explícitas e implícitas ao texto. Então, ao organizar um seminário, é importante indicar tópicos, né? Legal quando uma apresentação no PowerPoint tem um menu inicial, né? Dá uma visão. Existem muitos
pesquisadores que quando vão apresentar seus trabalhos em congresso, não só dão um menu, mas às vezes apresentam um menu numerado e com numerado, eu tenho lá introdução, metodologia, resultado, discussão, 4 ou 5 itens, né, como esses. E aí tem apresentador que vai colocar, que está no slide 1 de 5, ou no tema 1 de 5, né? Eu estou em 1, que é a introdução, de 5 tópicos, né? Então, quando você vê que está no 5 de 5, você sabe que ele está já nas conclusões e vai terminar, né? Então, isso tudo ajuda a contextualizar o leitor. Nada disso é obrigatório, né? Mas são organizações que a gente vai desenvolvendo, né? A definição de termos e conceitos, identificação de teorias, né? Então, eu posso preparar o meu público chamando atenção para esses aspectos que são fundamentais, né? Elaboração de um roteiro de leitura com a síntese dos assuntos tratados. Formulação de questões pertinentes. Então, essa questão aqui, a partir do C, né, é a nossa organização para escrever. É disso que a gente está falando, né? Mas, às vezes, eu sou chamado numa disciplina, né, se exige, né, que se trate de um assunto, e eu vou me organizar. Como eu me organizo para escrever, eu vou me organizar num tempo menor, num prazo menor, para falar. Então, notem como a gente vai tendo que ficar hábil nesse percurso, né? Assunto novo, termos importantes, teorias, literatura fundamental e tratar sobre esse assunto para que eu possa formular questões pertinentes. Então, o seminário ele vai exigir isso, né? Não se reduz a uma aula expositiva, apresentada por um colega, comentada pelo professor, é um círculo de debates para o qual todos devem estar suficientemente equipados. Por isso, exige-se que todos os participantes estudem o texto com rigor devido, né? Então, tudo isso que eu estou falando, né? Numa disciplina, tudo isso pode fazer ser muito mais proveitoso, né? Então, tem até um esquema que o Severino apresenta, né? De como desenvolver o seminário, né? Ao vivo ali, né? O professor introduz, vem o coordenador do seminário e apresenta as tarefas a ser cumpridas no dia, procedimento a ser adotado pelos participantes, cronograma das atividades em classe. Segundo, breve introdução para a localização do tema do seminário e desenvolvimento da temática geral dos seminários anteriores. Esclarecimentos relacionados com o texto do roteiro, eventualmente reclamados pelos participantes. Nesse momento, faço igualmente uma revisão de literatura para que não haja muitas dúvidas quanto à compreensão do texto. Então, eu preparo a audiência, né, talvez com informações que estão além do texto, mas essenciais para compreendê-lo, né? Então, eu facilito, né? Eu proporciono aquele percurso que eu identifiquei, que eu consegui construir para entender o texto, é isso que eu trago, né, para a minha audiência, né? Eu facilito a compreensão dele, né? Aí depois vem a execução coordenada pelo responsável das várias atividades executadas pelos participantes e apresentação introdutória, discussão geral da reflexão pessoal pelo coordenador. Ele traz a síntese dele, né? E aí o professor vem e amarra tudo isso com o tema que está sendo tratado na disciplina. Vocês notem, né, como a gente vai interpretando, sintetizando conteúdos para vincular isso ao nosso interesse. O nosso interesse é a disciplina, o nosso interesse é a nossa pesquisa, o nosso TCC, a nossa pesquisa de doutorado, né? Então, muito importante
a gente contextualizar tudo que é lido, acessado, para fazer mais sentido, né? E para construir naquele assunto. Então, a gente tem aí as referências, né? As normas citadas. Eu citei aí o Humberto Eco e Severino, que são livros que estão lá no Moodle, né? Os livros estão completos lá. E mais 2 livros aí, que tratou mais da resenha, né? E o outro de normalização. Certo? São 5:10. E a gente agora faz um intervalo.